Meus amados irmãos, irmãs, bom dia. Que a infinita graça do nosso Senhor possa mais uma vez inundar as nossas vidas. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus aqui em Hebreus capítulo 8. Retornar àquela palavra que o Senhor havia nos dado ontem. Prosseguir na sua direção, segundo a sua vontade. Hebreus capítulo 8, os versículos 1 e 2, diz assim: Ora, o essencial, ou o ponto principal, fundamental, do que temos dito, é que temos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que erigiu o Senhor e não o homem. Capítulo 9, versículos 8 e 11. Dando com isto entender o Espírito Santo que ainda não havia manifestado o caminho do santuário. Versículo 11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos bens vindouros, entrou por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, ou seja, não desta criação. Capítulo 10, versículo 19. Portanto, irmãos, tendo inteira liberdade para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Cristo Jesus. Por último, versículo 25. Não deixando de congregar, como é costume de alguns, mas exortando-nos, e tanto mais quanto vedes que aquele dia se aproxima. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, é no grande e santo nome do Teu Filho Jesus que mais uma vez nós nos reunimos aqui nesta manhã. Pedimos o Senhor encarecidamente que derrame a Tua palavra como rio torrencial sobre este lugar, sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa nos lavar, que o Senhor possa nos inundar da Tua presença, porque nós necessitamos tanto, Senhor. Vivemos um tempo de extrema aridez espiritual, um tempo de apostasia, onde trevas têm tomado toda essa terra. Mas ainda, ó Deus, há um povo na Tua presença, Senhor, que Te anela, que deseja sustentar o Teu testemunho nesses tempos difíceis. Então pedimos o Teu encorajamento, pedimos a Tua ajuda, em nome de Jesus, que nós possamos sentir, ó Deus, a presença da Tua face na Tua palavra nesta manhã. Rogamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados, lendo todos esses textos que nós já havíamos lido ontem, exceto o versículo 25 do capítulo 10 de Hebreus, e propositadamente coloquei esse texto para que venhamos ter um quadro completo desses três capítulos, 8, 9 e 10. Se olharmos de maneira mais contemplativa todos esses textos, nós teremos apenas uma pintura só, um desenho glorioso que Deus nos dá acerca da vida cristã nos lugares celestiais. Já havíamos abordado os versículos 1 e 2 do capítulo 8, não carece tratar aqui de alguns pontos, apenas enfatizar mais uma vez a posição que o nosso Senhor Jesus, ele se encontra aqui na descrição deste maravilhoso capítulo, como o nosso sumo sacerdote que está assentado à destra do trono da majestade nos céus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Peço aos irmãos que procurem capturar com todas as forças
a verdade que está contida nesta frase: santuário do verdadeiro tabernáculo. Depois do versículo 8, deste mesmo, do capítulo 9, me perdoe, nós vamos ver o caminho do santuário. O caminho do santuário não estava aberto enquanto o primeiro santuário ainda estivesse de pé. Nós sabemos que o primeiro santuário é toda aquela realidade que nosso Senhor Jesus encontrou do templo, onde todas as oferendas, sacrifícios eram ainda realizados dentro daquela liturgia do Velho Testamento. Embora eles faziam tudo aquilo, mas eles não compreenderam a realidade de Cristo. Cristo esteve ali por 2 vezes na porta daquele templo, e ali ele foi rejeitado. Embora ali também ele tenha proclamado o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado daquilo que é a casa de Deus, porém eles não entenderam. Então, o versículo 8 diz que o caminho do santuário, este tabernáculo eterno, ele não havia sido manifestado, porque o primeiro ainda estava de pé. Mas, quando aquele véu deste santuário terreno partiu do alto a baixo, de alto a baixo, aí o caminho se abriu. E por que se abriu? Porque o nosso Senhor, ele entronizou, ele entrou, e Hebreus vai dizer que ele entrou por nós. Isto é extremamente significativo. Ele entrou, ele abriu um vivo e novo caminho. Ele se tornou aquele que foi à nossa frente. E agora o seu extraordinário trabalho é conduzir muitos filhos a esta mesma esfera de glória. E no versículo 11, a frase, o maior e mais perfeito tabernáculo, ela também é muito importante, porque vai ampliando a nossa visão deste tabernáculo celestial. Mas aqui não é apenas para termos uma visão. O objetivo dessa exposição bíblica é nos levar à experiência. E aí, se nós podemos dizer assim, as descrições desse santuário, no capítulo 8 e 9, são descrições objetivas, doutrinárias, então temos que entender que o propósito da Bíblia é nos levar à prática. Aí entra o capítulo 10. Nesse capítulo 10 de Hebreus, o versículo 19 que nós lemos, diz assim: tendo, pois, intrepidez, ousadia, liberdade destemida. Isto é, não estamos debaixo de culpa, não estamos agora esmagados pela culpa, pela condenação. Por quê? Porque o sangue de Cristo Jesus, ele foi vertido na cruz em nosso favor. Mas esse sangue, ele não é apenas uma obra do passado, ele é uma realidade presente. Aí, lembre-se, eu citei para vocês Números capítulo 19, aquele sacrifício da novilha vermelha que foi realizado pelo filho de Arão, Eliezer. E por que Eliezer? Porque ele representa o futuro. Ele tinha que pegar o sangue 7 vezes. Diante do tabernáculo, ele deveria espargir aquele sangue com o seu dedo. Então veja isso, irmãos. Essa figura da novilha vermelha, o sacrifício realizado por Eliezer, aponta para o futuro. Quer dizer, a obra do sangue de Cristo Jesus em nosso favor não é apenas no passado, onde fomos eternamente perdoados, mas hoje o sangue também trabalha, nos limpando e nos purificando de toda iniquidade. Por quê, irmãos? Porque esta é a grande obra deste sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote que está diante de Deus, ele é aquele que nos conduz a esta glória. Esse é o seu trabalho de intercessão, seu trabalho de cuidado. Ele é este sumo sacerdote que ele conhece as nossas fraquezas, porque ele foi provado em todas as coisas, ele foi tentado em todas as áreas, porém sem pecado. Ele conhece as nossas dificuldades, ele conhece os aspectos vulneráveis do nosso caráter, da nossa vida, de toda a essência do nosso ser. Ele conhece tudo, ele sabe o que significa padecer, porém ele foi aquele que venceu o mundo, a carne, o diabo e a morte. E como fiel
sumo sacerdote diante de Deus, ele ministra Deus a nós. E é neste grande ministério que nós fomos incluídos, é neste grande ministério que nós estamos inseridos. E aqui, irmãos, quero mostrar para vocês, continuar reforçando esse ponto, a necessidade que temos de experimentar isso, de viver essa realidade, para sairmos da periferia. Porque o objetivo de Satanás em usar a religião é tornar as pessoas medíocres. Por mais que as pessoas professem uma fé teórica, elas não têm uma realidade desta fé nas suas vidas. E você vê que o grande engano da religião é manter as pessoas num cativeiro. É por isso que esse evangelho de troca, esse evangelho do Deus utilitário, tem se tornado tão popular nos nossos dias. Porque as pessoas, elas se tornam escravas de uma religião, onde a manipulação, onde a troca, onde as pessoas buscam a Deus, não por Deus em si, mas por aquilo que Ele faz e nunca por aquilo que Ele é. Os relacionamentos são muito superficiais, tanto o nosso relacionamento com Deus, como também o nosso relacionamento entre os irmãos. O problema dos nossos relacionamentos entre os irmãos tem sua explicação da deficiência do nosso relacionamento com Deus. E por que temos um relacionamento com Deus tão religioso, tão superficial? Nossos relacionamentos entre os irmãos também tendem a ser superficial. Porque a verdadeira comunhão, como disse João na sua primeira epístola, no capítulo 1, a nossa verdadeira comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É daí que brota a nossa comunhão. Não é de afinidades. Não é porque somos partidários de certas doutrinas, de certas práticas. Comunhão não é isso, irmãos. Então a comunhão, ela brota do nosso relacionamento, da nossa visão do Senhor, daquilo que Ele é, de experimentar isso na nossa vida. Aí, inevitavelmente, nós vamos procurar os irmãos. Nós vamos procurar os irmãos. Então Saulo de Tarso não teve nenhuma dificuldade de ouvir Ananias dizer para ele: Saulo, irmão. Agora ele tinha um coração para isso. E por quê, irmãos? Porque ele viu o Senhor Jesus. Quando você vê o Senhor Jesus, você ama a comunhão e não a divisão. E o que poderíamos dizer sobre divisão? De maneira muito simples. Divisão é sempre você estar no lugar onde o Senhor não está. É sempre você estar na contramão da vontade de Deus. Por mais bem intencionado que uma pessoa seja, por mais conhecimento que ele tenha da doutrina, conhecimento da doutrina por si só não é nada. A única coisa que a pessoa vai ter é uma cabeça cheia de definições, de afirmações, de argumentos e outras coisas mais. Porque se a doutrina não é vida, ela não transforma o nosso caráter. Continuamos tendo profundas deficiências no nosso caráter e com a cabeça cheia de conhecimento da verdade. Ter o conhecimento da verdade não muda, não transforma. Porque a verdade, o propósito dela não é trazer informações, é produzir transformação. Então, irmãos, aqui nós chegamos no capítulo no capítulo 10, versículo 19 de Hebreus. E temos esse versículo tão glorioso. Não tenho tempo de abordar a sequência dos versículos, quando o autor diz assim, que nós temos um sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Então nós não interpretamos a Bíblia de maneira aleatória, jogando os textos para o ar para ver como é que eles caem. Nós interpretamos a Bíblia pela Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Essa é a regra máxima da hermenêutica. Então, quando você vai estudar termos, frases dentro de um livro, é fundamental, é importante você tentar descobrir se há mais ocorrências dessa palavra ou dessa frase dentro do próprio livro. Então, nós sabemos que Hebreus 3,6, nós temos a citação da casa de Deus, onde diz que a casa de Deus somos nós. Então nós não podemos pegar as coisas distintas e interpretarmos ao nosso bel prazer. Nós precisamos configurar, ver a conexão que existe entre essas frases. E existe sim conexões aqui. Se a casa de Deus, em Hebreus 3,6, diz que somos nós, e aqui em Hebreus 10 diz que é um sumo sacerdote sobre a casa de Deus, então nós temos que entender
que a casa de Deus aqui no livro de Hebreus somos nós, e sobre nós há um sumo sacerdote sobre essa casa. Essa talvez seria a maneira mais simples de traduzir esse termo dentro do contexto da epístola aos Hebreus, essa frase, aliás. Porém, se nós abordarmos de maneira doutrinária, aí nós teremos que ver esse assunto por toda a Bíblia. E ao descobrirmos isso, irmãos, veremos que o assunto casa de Deus é um dos temas mais gloriosos que existe nesta palavra. Casa de Deus não é uma coisa simples de se pensar. Você tem duas maneiras de começar a estudar isso. Desde Gênesis capítulo 2, quando diz no versículo 18, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora. Você pode começar a partir desse texto, quando você vai ver a criação da mulher. Quando diz que Deus levou Adão ao sono e tomou a costela e transformou-a numa mulher, essa palavra transformou-a no hebraico é baná, significa edificou. Então você lembra, o homem foi criado, a mulher foi edificada. Porque essa mulher do capítulo 2, ela é uma figura da igreja. E a grande lição aqui, concernente à igreja, quando Cristo disse, eu edificarei a minha igreja. Então nós podemos tirar uma definição da igreja baseada aqui neste episódio de Gênesis 2. A igreja é aquela parte extraída de Cristo. Não é simples, irmãos. Você pode começar daí. Se você não quiser começar daí, então comece em Gênesis capítulo 28. Naquele episódio de Jacó, quando ele estava em Betel. Todos nós sabemos, Betel significa a casa de Deus. Não existe coincidências na Bíblia, não existe casualidades na Bíblia. Tudo na Bíblia foi inspirado por essa mente sobrenatural, divina, poderosa. Cada detalhe, cada história, cada um dos fatos existentes na palavra de Deus foi muito bem, ou por que não dizer, perfeitamente inspirado para o propósito no qual Deus havia determinado, para a revelação da sua vontade, do seu plano e do seu propósito. Então, quando você vê esse episódio aqui de Jacó, ali em Betel, ele vê aquela escada tocando os céus na terra, então ele fica assombrado com aquilo. Aí ele vê Deus no alto dela. Aí ele diz assim, quão assombroso, na maioria das versões está assim, terrível, mas a palavra no melhor sentido é assombroso. Quão assombroso este lugar, quão espantoso este lugar. Este não é outro lugar, é a casa de Deus, é a porta dos céus. Então aqui nós temos outra definição da igreja. A igreja é a casa de Deus. A igreja é a porta dos céus. A igreja é aquele lugar onde os céus e a terra se encontram. Então você vai caminhando por toda a Bíblia, irmãos, até chegar no livro de Apocalipse. Aí você vai ver a expressão mais elevada da igreja. E existe aqui, irmãos, uma linha, aliás, não uma, perdoe-me, duas linhas. Elas começam aqui no livro de Gênesis, e elas percorrem toda a Bíblia, até o livro de Apocalipse. Uma é Deus dizendo, isso não é minha casa, isso não é minha igreja, isso não é o meu povo, essa não é minha obra, não é isso que eu estou edificando. Essa é uma linha. E a outra linha é Deus dizendo, esta é minha igreja, este é o meu povo, é por ela que eu entreguei meu filho, ele morreu por ela, ele deu sua vida por ela, ele ressuscitou, morreu e ressuscitou por ela, ele está entronizado por ela, e é por ela que ele vai voltar, e é com ela que ele vai reinar. Essa é a outra linha, irmãos. E como nós podemos traçar essas duas linhas? Aqui, no livro de Gênesis, você pode começar aqui, capítulo 11, a história de Babel. Babel é confusão, Babel é Babilônia. Então, se você estuda isso pela Bíblia, você vai percorrer até Apocalipse. Aí você vai ver a linha de Babel. Babel, Babilônia. Babel, confusão. E você vai ver que Babilônia sempre foi uma oposição à obra de Deus. E do outro lado, você vai ver Betel. Betel é a casa de Deus. Então, para só concluir esse ponto, e aqui nós vamos avançar naquilo que o Senhor tem nos dado,
Deixe-me ler 2 textos com vocês no livro de Apocalipse para nós concluirmos este pequeno parênteses que fiz aqui com vocês. Apocalipse capítulo 17, preste bastante atenção na leitura, bastante atenção. Apocalipse capítulo 17, diz assim, versículo 1, vem então dos 7 anjos, que tinha 7 taças, preste atenção nesse anjo, preste atenção nas palavras, preste atenção em tudo. Falou comigo, vem aqui, olha a frase, a gente vai precisar dela daqui a pouco. E te mostrarei, vem aqui e te mostrarei, a frase toda. A sentença contra a grande meretriz, a qual está sentada sobre muitas águas. Se você ler o versículo 15, você vai saber o que ele quer dizer sobre essas muitas águas. São os povos e nações do mundo. Então aqui, todos nós sabemos que este capítulo 17 vai falar da grande meretriz. Que meretriz é esta? Babilônia. É aquilo que foi prostituído, é toda essa prostituição religiosa, que sempre procurou reter o povo de Deus, onde o povo de Deus esteve escravizado, e nós sabemos a história da restauração no livro de Esdras e Neemias, que o povo de Deus estava retido na Babilônia, e eles não quiseram, a grande maioria, apenas 46 mil e alguma coisa voltaram, mais 7.337 servos, e desses havia 4 mil que eram relacionados ao ministério, música, 74 eram levitas, é mais ou menos isso. Em torno de 50 mil judeus voltaram. Mas 750 mil ficaram na Babilônia, retido. Não quiseram sair. Então aqui nós vemos uma sentença. O Senhor está dizendo, isto aí não é a minha casa. Isso aí não é minha edificação, isso não é minha obra. Agora, por favor, veja no capítulo 21, a outra linha. Esta é a primeira linha de Babel. Estou falando muito resumidamente. Agora vamos ver a linha de Betel. Capítulo 21. Preste atenção. Parece que você vai estar lendo o mesmo versículo do capítulo 17, mas não é. Versículo 9. Apocalipse 21, 9. Veio então a mim um dos 7 anjos, que tinha 7 taças, o mesmo anjo, cheio dos 7 flagelos. E falou comigo dizendo, olhe bem, vem aqui, a mesma coisa, e te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então você consegue ver a diferença, irmãos? Aqui está o assunto casa de Deus. Eu falei de uma maneira bem resumida, mas se você quer entender, comece aí. A partir de Gênesis 2, Gênesis 28, estuda o tabernáculo, vai prosseguindo, irmãos. O Senhor vai te dando luz, até você ver, configurando as porções, configurando Gênesis 28, com João capítulo 21, naquele episódio entre Cristo e Natanael, que ele vai interpretar aquela escada de Jacó. Aí depois você vai para o capítulo 2, quando você vai ver a primeira menção, casa de meu pai. Aí você vai configurar isso com João capítulo 14, onde ele vai dizer novamente, casa de meu pai. Aí lá em João 14 ele vai usar a palavra moradas. E depois no versículo 23 ele vai usar também morada, no grego é o mesmo termo. Então você vai juntando, configurando tudo isso. No capítulo 2, quando ele faz menção casa de meu pai, ele está falando dele. Mas quando ele chega no capítulo 14, ele fala casa de meu pai, ele está falando de nós, porque é uma casa que tem muitas moradas. Aí a gente pensa que essas moradas são as moradas para nós. Mas o versículo 23 vai corrigir esse pensamento. Ele diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Se a casa é do Pai, quem mora é ele, não somos nós. Então você vê, irmãos, aqui é uma doutrina, é um assunto. Aí você chega em Hebreus. Hebreus vai dizer assim, irmãos, que nós temos um sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Paulo disse isso tão claramente a Timóteo, na primeira epístola, se eu tardar, você deve saber como se convém, como vocês devem se proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Ah, irmãos, que doutrina gloriosa. Isso não está fora de tudo que nós estamos vendo. Nós precisamos ver o que é a casa de Deus.
o que Ele está restaurando neste tempo. Então não podemos pensar na restauração da casa de Deus como um sistema organizado, como uma instituição. Nós não estamos pensando nisso, tenho absoluta certeza. Mas nestas verdades que estamos vendo, uma verdade que acima de tudo envolve relacionamento espiritual, tanto com Deus, com o Deus triuno, como também entre nós. Então, amém, irmãos, vamos avançar naquilo que estávamos estudando em 2 Coríntios. Por favor, vamos ler os dois textos. 2 Coríntios, capítulo 5. Vou aproveitar aqui a menção que o nosso irmão acabou de fazer do Monte da Transfiguração, para ilustrar, para criar um link daquilo que foi ministrado ontem para o que vamos estudar hoje. E o que estamos estudando é justamente isso, a nossa experiência nos lugares celestiais. Como nós precisamos entender isso, irmãos? O que é a vida cristã nos mais altos céus, num plano mais alto, não uma vida cristã periférica. Porque aqui, nesse episódio da transfiguração, de Mateus capítulo 17, ilustra isso muito bem. Você vê que ali no Monte Hermon, no alto do Hermon, eles tiveram uma experiência tão gloriosa. Nosso Senhor Jesus transfigurou diante deles. A voz do Pai veio ali naquele ambiente. Era um momento de glória. Pedro, assombrado com tudo aquilo, o que ele pensou? Não vamos sair daqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma para o Senhor Jesus, uma para Elias, outra para Moisés. Boa intenção, com uma motivação completamente errada. Aí o pai vem e corrige tudo aquilo. E disse, este é meu filho, a ele ouvi. É ouvir o filho, e não Elias e Moisés. Porque tudo que Elias e Moisés falou, apontava para o filho. Agora o filho fala e todos calam. Então ele é o falar de Deus, ele tem preeminência. Mas, então nesse ambiente de glória ali, onde os discípulos estavam vivendo, não dá vontade de sair mesmo, irmãos. Como o nosso irmão falou tão bem aqui. É tão glorioso tudo isso. Mas olhe bem, irmãos, lá embaixo, quando eles desceram, tinha um jovem endemoniado e os discípulos não conseguiam expulsar aquele demônio. Então, ilustrando tudo isso, lá no alto, irmãos, nos mais altos céus, a experiência é de glória, é de desfrute, é de entrar e não querer sair, é de você entrar e se desligar da terra. Mas quando a gente chega aqui embaixo, irmãos, aí o que nós temos? Nós temos lutas por todos os lados. É lutas financeiras, é doenças, é luta com os filhos, com o cônjuge. Nós temos lutas por todos os lados. Lutas que nos limitam. Mostra quão pequeno nós somos. Como não sabemos lidar com esses problemas. Você consegue ver os dois ambientes aqui? É isso que você vai ver. Então, quando o nosso querido irmão estava expondo esse texto, me veio ao coração o desejo de usá-lo para criar esse link, para mostrar para vocês que essa é a nossa extrema dificuldade, como tratar das esferas mais elevadas para as quais nós fomos destinados em Cristo Jesus. Como desfrutar daquilo que nós temos o direito, enquanto que no corpo dessa carne somos tão limitados. Há uma propensão para o pecado, uma disposição para errar. Há uma luta, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal está diante de mim. Paulo chega a dizer assim, miserável homem que sou, quem é que vai me livrar do corpo desta morte? Ainda bem, irmãos, que o capítulo 7 de Romanos não termina no versículo 24, ainda tem o versículo 25, mas graças a Deus por Cristo Jesus. Então, é isso que nós temos que entender. O capítulo 5 aqui de 2 Coríntios, que nós começamos a estudar, você tem todo o contexto dele. Você tem um contexto imediato e tem um contexto mais amplo. Se você quer ter uma visão mais ampla do contexto do capítulo 5, você deve começar no versículo 7, aqui do capítulo 4. Então permita-me mostrar para vocês alguns detalhes interessantes que mostram para nós esses dois lados
da nossa vida cristã. Observe bem, versículo 7 do capítulo 4 está assim: mas temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. Agora preste atenção. Estamos atribulados em tudo, mas não angustiados. Em apuros, mas não desesperados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Como é possível isso, irmãos? Como é possível você ver esse paradoxo da vida cristã? Abatidos, mas não destruídos. É porque nós vivemos em dois mundos diferentes. Um é o mundo natural, onde nós somos abatidos. O outro é a esfera celestial, onde nós não somos e jamais seremos destruídos. Então, quando você olha essa porção aqui, você vai perceber justamente essas duas realidades. Uma é a realidade terrena e a outra é a realidade celestial. E não é que as experiências da realidade celestial elas se restringem à esfera celestial, de forma alguma. Elas têm total reflexo na nossa vida terrena. O que quer dizer que é ali que nós vamos alcançar essas experiências. E elas precisam ser realidades na nossa vida dia após dia. Então, começando aí, apenas colocando esse ponto para vocês fazer isso depois. Pegue aí desde o versículo 7 e você vai até o final. Você vai construir todo o quadro para interpretar esses textos aqui de 2 Coríntios. Você vai ver com clareza como Paulo coloca isso. E agora ele diz assim: sabemos. E esta palavra indica que ele está continuando o assunto da sua exposição. Não foi ele que dividiu aqui o capítulo 4 do capítulo 5. Essa não foi uma divisão feita por Paulo. Então veja bem, ele diz: sabemos que se nossa casa se desfizer, nossa casa deste tabernáculo se desfizer, então nós sabemos que aqui é o nosso corpo. Temos da parte de Deus um edifício, casa, não feita por mãos, eterna nos céus. Aí vimos sobre essa palavra se desfizer, tem algo a ver com os versículos 2 e 4, com essa frase gememos, angustiados, do versículo 4, e a palavra gememos, no versículo 2. Agora o versículo 2, ele diz assim: e por isso nesse tabernáculo, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. É claro, irmãos, que o anelo de Paulo nesse texto aqui, nessa palavra aspirando, que é desejar ardentemente, é uma expressão que ocorre 9 vezes aqui no Novo Testamento, desejar ardentemente. Isso tem uma configuração com Romanos capítulo 8, versículo 23, e também com 1 Coríntios, o capítulo 15, a partir do versículo 50, quando ele vai falar da vinda do Senhor, a nossa união com Ele, quando nossos corpos corruptíveis forem revestidos da incorruptibilidade, em nós será tragada a morte pela vitória. Ele está falando disso. Porém, se você observa todo o contexto, o enfoque de Paulo está preso àquilo que ele vinha dizendo desde o versículo 6, ou por que não dizer, desde o versículo 7 do capítulo 4 de 2 Coríntios. Então aqui Paulo vai dizer para nós algo muito claro sobre a nossa realidade espiritual, o nosso desfrute na região celestial. Como nós temos que entender que há um tabernáculo celestial diante de nós. Aquilo que o salmista diz no Salmo 27, uma coisa buscarei. Interessante que no hebraico, o termo lá é assim, a tradução melhor assim: uma coisa buscarei desesperadamente. E o que ele vai buscar desesperadamente? Habitar na casa do Senhor por todos os dias. Esta é a grande verdade, irmãos. Existe sim essa dualidade da nossa vida. Existe sim uma vida difícil aqui nessa terra, que nós batalhamos, lutamos, somos afligidos, angustiados, passamos por perplexidades, mas
Eu e você, diferentemente de qualquer pessoa, a igreja do Senhor, salvos em Cristo, pode entrar nos mais altos céus, da glória e da presença de Deus. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 15, diz que nós podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça. Quando, irmãos? Isso vai acontecer só no arrebatamento? Só na vinda do Senhor? Não. Aqui em Hebreus ele está dizendo claramente que nós podemos achegar. No capítulo 10, 19 diz que nós podemos entrar. A palavra achegar, ela é mais íntima. É uma palavra que ela produz uma expectativa de total liberdade e intimidade. Nós não precisamos nos preocupar com o peso da culpa, do pecado que nos assedia, que nos oprime. Por quê? Porque nós temos um sumo sacerdote sobre a casa de Deus, sobre todos nós. Irmãos, deixe-me, para ganhar tempo, deixe-me colocar uma ilustração aqui sobre a vida de Paulo. No capítulo 12, de 2 aos Coríntios, nós precisamos ver isso com muita calma, nós não podemos ver isso tão rápido, mas também não quero me demorar muito aqui, porque ainda tem outros pontos que quero considerar com vocês. Mas deixe-me mostrar algo com vocês, aqui no capítulo 12 de 2 aos Coríntios. Você tem duas formas também de estudar essa porção que nós vamos considerar aqui de 2 aos Coríntios. Desde o capítulo 10, onde nós temos o contexto mais amplo de tudo que nós vamos ver aqui sobre a experiência de Paulo em 2 aos Coríntios 12. Então, se você estudar o capítulo 10, Paulo está falando de se gloriar na obra de Cristo por meio do seu ministério. Ele não está fazendo uma apologia, uma defesa pessoal. Ele está fazendo uma exposição devido ao testemunho de Cristo por meio do seu ministério. A inquietação de Paulo não era o que as pessoas pensavam ou diziam dele. A inquietação de Paulo era por causa do testemunho de Cristo por meio do seu ministério. Então nunca pense que Paulo está fazendo uma defesa pessoal. Ele está preocupado com a sua reputação. Então, se você pegar o capítulo 10, o enfoque está nisso. Eram aqueles falsos apóstolos que denegriam Paulo, mas Paulo está preocupado com o testemunho de Cristo. No capítulo 11, Paulo vai ser mais incisivo nessa exposição. Eu não quero usar aqui a palavra defesa, na sua defesa, porque esse não era o seu objetivo, mas na exposição. E quando ele está fazendo essa exposição sobre seus sofrimentos por causa do Evangelho, deixe-me citar aqui, por favor, algumas passagens, alguns textos. Versículo 25, deixe-me mostrar o versículo 25, 26, 27 e 30. Observe aí, eu vou citar rapidamente. Ele diz que 3 vezes ele foi fustigado, a palavra aqui é açoitado, com varas. Uma vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes, uma noite, um dia, ele passou na voragem do mar. Versículo 26, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Versículo 30, se tenho de me gloriar, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Preste atenção nisso, irmãos. Porque aqui nós estamos vendo um homem que todos nós sabemos, da sua grande envergadura espiritual. E ele está fazendo essa exposição aqui, dos seus sofrimentos, das limitações que ele teve que enfrentar, daquele apedrejamento que ele sofreu em Tessalônica, ele foi tido como morto. Então, se nós conhecemos a vida de Paulo, você vai ver esses dois lados. Por um lado, um homem esmagado por tantos sofrimentos, perseguições, rejeições, provações, tribulações, angústias. Houve um momento que ele desejou mesmo até partir, estar com o Senhor. Havia uma pressão que o esmagava constantemente. Aí,
ele entra no capítulo 12, que é onde eu quero me deter um pouco com vocês, e é importante esse breve contexto para nós entendermos algo aqui. Ele diz: se é necessário que me glorie, ainda que não me convém. Ele não está mudando o assunto desde o capítulo 10. Ainda que não me convém, passarei. Ele nem queria dizer isso, irmãos. Houve um momento na sua exposição anterior que ele dizia assim: eu estou falando como insensato, porque ele sabia que ele estava se expondo. Aí ele diz assim: passarei as visões e revelações do Senhor. Aí ele vai dizer assim: conheço um homem em Cristo, não sei se no corpo ou fora do corpo, há 14 anos atrás. Este homem, ele pôde entrar no terceiro céu. Nós podemos imaginar aqui o lugar da presença de Deus. Os gregos chamavam isso de epurânios, a esfera mais elevada da presença de Deus. Este homem ouviu palavras que não é possível verbalizar. Este homem, se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe. Aí, logo a seguir você percebe que ele estava falando dele. Até porque no início ele começa a dizer isso: vou passar a falar das minhas revelações. Ele se omite, mas depois ele se expõe. Aí ele diz assim: para que eu não me ensoberbecesse por causa da grandeza das revelações, me foi posto um espinho na carne, um mensageiro do diabo, que me esbofeteava todos os dias, e 3 vezes. Olha, irmãos, o problema era grande, mas quantas vezes Paulo orou por aquele grande problema? 3 vezes. Por que ele orou 3.000 vezes? Porque na terceira vez ele teve clareza, ele teve resposta. E a resposta de Deus foi: não, eu não vou tirar o espinho. Porque a gente acha que só ora para ouvir um sim de Deus, né? A gente só ora para mudar a vontade de Deus. Deus disse: não, o espinho vai ficar. Você não precisa que eu remova o espinho, você precisa experimentar minha graça e saber por que eu quero que você seja um homem fraco. Porque é na fraqueza que o meu poder opera na sua vida. Permita-me fazer uma citação desse texto, os versículos 7 a 10, da Bíblia A Mensagem. Interessante dessa Bíblia é que o autor Eugênio Peterson, ele pegou os textos no original, os vocábulos no original, e fez uma paráfrase muito bem feita. Então, embora seja aparentemente uma tradução livre, mas se você conhece os termos no original, você vai perceber como ele soube com tanta maestria parafrasear. Particularmente, eu tenho um apreço muito grande por essa Bíblia. Permita-me ler esse texto para vocês, ou essa porção para vocês. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. Olha como ele descreve: por causa da grandiosidade daquelas revelações, e para que eu não ficasse orgulhoso, recebi o dom de um obstáculo, que me mantém em contato permanente com as minhas limitações. Quer dizer, o espinho na carne tinha como objetivo manter Paulo em contato com as suas limitações. O anjo de Satanás fez o melhor que pôde para me derrubar, mas o que conseguiu foi me colocar de joelhos. No princípio eu não pensava nele como um dom, e pedi a Deus 3 vezes que o removesse. Mas ele disse: minha graça é o bastante, é tudo o que você precisa, minha força brota da sua fraqueza. Assim que eu vi isso, achei melhor me resignar. Desisti de ficar pensando na limitação e comecei a apreciar o dom. Foi uma oportunidade para que a força de Cristo trabalhasse na minha fraqueza. Agora, enfrento com alegria as minhas limitações, com tudo que me torna pequeno: abusos, acidentes, oposições, problemas. Simplesmente permito que Cristo assuma o controle, e quanto mais fraco me apresento, mais forte me torno. Não é maravilhoso isso, irmãos? Agora, você consegue ver isso aqui? Por um lado, um homem esmagado. Na sua vida terrena, um homem esmagado. Mas um homem que conheceu o caminho do santuário, o caminho do tabernáculo. E foi aqui, irmãos, nessa experiência, que ele desfrutou da graça suficiente
para poder viver uma vida esmagado. Se não, irmãos, ele poderia murmurar. Ele deixaria de ser um adorador para ser um murmurador, reclamando, porque tudo dava errado, tantas perseguições. Senhor, por que o Senhor não destrói essas pessoas que atravessam o meu caminho, esses que me açoitam, esses que me perseguem, esses que querem o meu mal? Essa não era a oração de Paulo. Quando ele entendeu que todas as reprovações, quando ele entendeu que tudo aquilo que o esmagava, tinha como propósito manter ele fraco, para que por meio da sua fraqueza, o poder de Deus fluísse, aí ele aprendeu a ser grato por tudo que lhe acontecia. Irmãos, é uma tarefa difícil? Não, não é difícil, humanamente isso é impossível. Se tem algum psicólogo aqui e for examinar Paulo, vai dar um nó na cabeça. Não tem como, é impossível mesmo, irmãos. Aí nós precisamos tirar a sandália dos pés, para poder não fazer de maneira retórica, mas poder ler aquilo que Paulo disse em Gálatas 2:20, não vivo eu, Cristo vive em mim. Esta é a realidade celestial, porque eu e você não temos como experimentar isso ou desfrutar isso nas nossas forças. Aí, se você observar, voltando aqui para 2 Coríntios capítulo 5, veja, vamos ler até o versículo, vamos ler o versículo 5, eu creio que isso vai nos ajudar. Olha o versículo 5, vamos dar um salto aqui. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso. Irmãos, será que a gente consegue ver isso aqui? Nessa hora tem que vir um colírio celestial, irmãos, para a gente olhar. Foi o próprio Deus que nos preparou para isso. Ele nos preparou para isso como? Outorgando-nos o penhor do seu Espírito. Nós temos que ir devagar, irmãos, muito devagar com esse texto. Ele requer um exame cuidadoso. Deus nos preparou para isso. Deus nos preparou para essa experiência de tabernacular nas esferas mais altas. O que Ele fez? Ele pegou o seu Espírito, que eternamente sempre esteve com Ele, e Ele nos deu como penhor. Essa palavra penhor, eu disse um pouco sobre ela ontem. O termo aqui significa o pagamento inicial. Paulo expõe esse assunto de maneira maravilhosa, em Efésios capítulo 1, versículo 14. Mas vamos para lá daqui um pouco. Aqui eu quero que você observe o sinal que o comprador tinha que depositar assim que ele adquirisse uma propriedade muito cara. Então ele não tinha todo o dinheiro, não é o caso de Deus. E o que ele fazia? Ele dava o primeiro pagamento. Ele dava o primeiro pagamento. Irmãos, nós podemos pensar na pessoa e na obra do Espírito Santo sobre muitos ângulos, sobre muitas facetas, sobre muitos aspectos. Nós podemos pensar no Espírito Santo como dom, nós podemos pensar no Espírito Santo como poder, como vida. Nós podemos pensar no Espírito Santo com relação aos dons espirituais, de diversas formas. Nós podemos pensar na pessoa e na obra do Espírito Santo, como Paracleto, e assim por diante. Mas eu quero te falar que o Espírito Santo, ele veio com um propósito específico muito glorioso, e às vezes tem sido desconsiderado por nós. Nosso Senhor, ele deu muita ênfase sobre esse aspecto particular. O Espírito Santo como um rio de água viva. O Espírito Santo como um rio de água viva. Permita-me citar isso desde o Salmo de número 46. Vem comigo, só para a gente fazer uma leitura rápida. Salmo de número 46. Olha o versículo 3. E sempre nesse paradoxo, do terrenal para o celestial. Então ele vai dizer, Deus é o nosso socorro, fortaleza, nosso pronto auxílio nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra seja removida. E por quê, irmãos? Eu não tenho tempo de comentar esse salmo, mas ele é autoexplicativo, não precisa de muita coisa. Ainda que bramem e se perturbem as águas, e tremos montes por causa do seu ímpeto. Aí sabe por que nós vamos temer? Aí vai dizer, é porque há um rio
Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Eu preciso dizer muito sobre a cidade de Deus, irmãos? Não precisa. Desde o início dessa palavra nós estamos falando sobre a cidade de Deus, a casa de Deus. A consumação máxima da obra de Deus é essa cidade nupcial. Apocalipse 21 e 22, está lá a exposição doutrinária daquilo que é a casa de Deus do ponto de vista da eternidade, do ponto de vista do cumprimento do eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. Você quer mais alguma coisa? Está ali. Então nós temos aqui uma citação. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Irmãos, isso aqui não tem uma perfeita configuração com tudo que temos lido até agora. Não tem uma perfeita configuração com Hebreus capítulo 8, com Hebreus capítulo 9, com Hebreus capítulo 10. Tem, irmãos, uma perfeita. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela. Ela jamais será abalada. É por isso que a terra pode se remover, tribulações, angústias. Nós passamos, irmãos. Os irmãos passam aflições, os irmãos passam lutas, desesperos. Passam sim. Só que, há um porém. Nós temos um lugar para onde entrar. Nós podemos entrar no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. O Senhor diz assim no final, porque a mim se apegou com amor, eu vou livrá-lo, eu vou guardá-lo e eu vou colocá-lo nas alturas. Não é a mesma coisa, irmãos, é o mesmo assunto. Mas vamos agora para João capítulo 4. Não esqueça do que você leu aqui em Salmo 46. Vamos para o Evangelho de João agora. Versículo 10 diz: Jesus respondeu e disse: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e eu lhe daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água? Acaso tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, e seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: todo aquele que beber desta água, do poço de Jacó, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se converterá nele um rio, uma fonte, que saltará para a eternidade. Vamos agora para João capítulo 7. Versículos 37 a 39. É o mesmo assunto, irmãos. É o mesmo assunto. No último dia, o grande dia da festa, pôs-se Jesus em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso disse do Espírito que receberia os que nele crescem, pois o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então você vê aqui o mesmo rio. Este rio é aquele que é citado no Salmo 46. É o que o nosso Senhor Jesus disse para a mulher: do seu interior fluirão rios de águas vivas. E aquele diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, como ele disse para aquela mulher, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Mas ele estava falando de quem, irmãos? Agora Jesus interpreta o Salmo 46. Jesus, ele agora interpreta aquilo que ele disse para a mulher. Ele estava falando do Espírito Santo como um rio. Agora, por favor, Apocalipse capítulo 22. Versículo 1 diz: depois me mostrou um rio limpo, da água da vida, resplandecente como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Aqui você consegue ver o Salmo 46. Se você consegue ver o Salmo 46, então você consegue ouvir todas as palavras do nosso Senhor sobre o Espírito. Este é o rio que flui do trono de Deus. Este é o rio que corta a cidade de Deus. Agora, irmãos, o que o nosso Senhor disse? Que este rio que nasce ali, que brota do trono de Deus,
Ele se tornou uma fonte no nosso coração através da habitação do Espírito Santo. Agora a eternidade passou a ser uma realidade do nosso ser. Eu vou dizer isso mais uma vez. A eternidade passou a ser uma realidade, uma experiência no nosso ser, porque o Espírito do eterno Deus, o Espírito Santo, Paracleto, ele veio fazer uma habitação permanente, não temporária, permanente em todos nós. Agora, irmãos, por causa disso, inevitavelmente, nós estamos ligados ao trono de Deus, porque o Espírito, como um rio que está no trono de Deus, é o Espírito que, como um rio, está dentro de nós. Por isso, aquela exortação de Paulo em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito, é uma ordem. Então, meus irmãos, para concluir essa parte, quero apenas deixar duas porções para fechar, embora não vai ser possível fazer uma exposição, mas apenas a citação para vocês, para entendermos como este assunto da nossa vida cristã nos lugares celestiais é imperativo. Como nós precisamos nos debruçar sobre este assunto, com a ajuda do Espírito Santo. Paulo escrevendo aos Efésios, e dentro da Epístola aos Efésios, assim como na Epístola aos Hebreus, e também em Colossenses, este assunto é tão importante, irmãos. Aqui em Efésios 1:20, e nós vamos ler dois textos que eles fazem uma perfeita configuração. Efésios 1:20, Paulo diz assim, o qual exerceu, ele está falando do grande poder que Deus usou para ressuscitar a Jesus dentre os mortos. Aí quando ele termina de falar isso no versículo 19, ele diz, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e assentando-o nos lugares celestiais. Então o que esse texto diz? Diz que o nosso Senhor Jesus, o Pai o ressuscitou. Ele investiu um grande poder, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar nos lugares celestiais. Não é isso, irmãos? Agora pegue a outra porção, Efésios 2:6. Efésios 2:6 diz assim, irmãos, e juntamente com ele, olhe bem, irmãos, essa palavra juntamente é importantíssima. Por quê? Porque ela nos liga ao versículo 20. É impossível você ler essa palavra e não lembrar do versículo 20. Como assim? Aqui vai mostrar o poder da vida e ressurreição que Deus usou em Cristo, mas que nos atingiu, nos incluiu. Nos incluiu. Então diz assim, que Deus ressuscitou a Cristo e o fez assentar nos lugares celestiais. Percebe? Aí a palavra juntamente, e juntamente com Ele, ressuscitou-nos. Não é a mesma coisa, irmãos? É a mesma coisa. Ressuscitou-nos. E o que mais? E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, aonde espiritualmente Deus nos colocou? Em Cristo Jesus, nos lugares celestiais. Nossa salvação não foi uma mudança de condição, irmãos, foi uma mudança de posição. É porque nós pensávamos na salvação como uma mudança de condição. Saímos do mundo de pecado, agora entramos na vida cristã. Antigamente eu fazia isso, agora não faço mais. Então a gente só pensa em mudança de condição. Eu era uma pessoa perdida, agora não mais. A gente sempre pensa em condição. Salvação não é apenas uma mudança de condição. Isso é o aspecto terrenal. A salvação também é uma mudança de posição. Colossenses 1,13 diz assim, que Ele nos libertou do império de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aí no capítulo 3 de Colossenses, Paulo vai fazer uma gloriosa exposição daquilo que ele está dizendo aqui nesse versículo 6 do capítulo 2. Ele diz, se pois ressuscitastes com Cristo. Isso é perscrutador, irmãos. Porque no versículo 2, ele diz que fomos ressuscitados. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Porém, no capítulo 3 da Epístola aos Colossenses, ele coloca um se. Se, pois,
fostes ressuscitados com Cristo, o que nós devemos fazer? Buscai as coisas do alto, não nas da terra. Pensai nas coisas do alto, não nas da terra, onde Cristo está sentado à destra de Deus, porque morrestes, e a vossa vida está unida juntamente com a vida de Cristo. Como é possível viver essa realidade dessa porção de Colossenses? Como nós vamos viver isso, irmãos? Com uma mentalidade terrena? Um santuário celestial, um sumo sacerdote celestial requer um cristão com a mentalidade celestial. Nós temos que nos livrar dessa mentalidade terrena. Ela existe? Existe. Vai continuar existindo? Claro. Enquanto nós não passarmos por esse processo de completa redenção do nosso corpo, ainda temos, mas nós não podemos ser controlados pela mentalidade terrena, irmãos. Porque nós sabemos que aqui os perigos, as lutas são reais. O inimigo é real. Como nós vamos lutar? Como nós podemos vencer a carne? Como? Como que você vence a sua carne? Ah, irmão, eu jejum, faço o jejum de Daniel. Aí eu consigo vencer a carne. E depois que acabar o jejum? É assim que você vence? É com essa teoria? Como que você consegue vencer a carne? Paulo dá a diretriz de uma forma imperativa: andai no Espírito. Como nós podemos andar no Espírito, irmãos? Veja que no capítulo 6 de Efésios, ele fala que nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, é contra principados, potestades, dominadores, hostes espirituais da maldade, dominadores deste mundo tenebroso. Alguém aqui tem algum preparo para vencer essa cadeia, essa hierarquia maligna? Não, irmãos. Nós não somos pários. Nós não temos condições nenhuma em nós mesmos. Mas como que nós podemos vencer? Paulo diz no versículo 10 do capítulo 6, revestivos do Senhor e da força do seu poder. Então você vê, as diretrizes espirituais, elas são celestiais. E como que nós poderemos, irmãos, viver essa experiência com a mentalidade terrena? Eu creio que tudo isso que foi ministrado aqui se torna a base para nós entendermos o que é oração. O que é a verdadeira oração pessoal e corporativa. Aí você consegue ver, irmãos, como os cristãos primitivos oravam, como era o peso da oração na igreja primitiva. Você consegue entender tudo isso. Aquelas orações que abalavam os céus, abalavam a terra. Aqueles cristãos que puderam tocar os céus, puderam tocar as vestes da orla deste sumo sacerdote entronizado. Se não, irmãos, ao contrário, vamos viver uma vida cristã medíocre, pobre, capengando, uma vida de gangorra, uma vida dependendo dos outros. Ore por mim, ore por mim, ore por mim, enquanto você não ora. Vamos viver assim. Isso é triste, irmãos. Essa tem sido a causa de tanta fraqueza, tanta debilidade, tanta divisão, tanta tristeza, tanto desânimo no meio do povo de Deus. Que o Senhor vos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Que Ele continue falando a nós a sua palavra. Que Deus vos abençoe. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo que passamos juntos aqui debaixo do teu nome. Conduza-nos na tua palavra, Senhor. Conduza naquilo que o Senhor já tem ministrado a nós. Continue falando a cada um de nós. Nós te rogamos no nome de Jesus. Amém.